mesmo sabendo que nós todos somos críticos e que nós temos uma leitura crítica, eles utilizam essa mesma leitura para dizer que a verdade que é mentira. Ou seja, uma verdade que é mentira. E eu utilizei isso com os pais na sexta-feira passada. Passei notícias quase idênticas, quase iguais, na tela, e eles tinham grande dificuldade em perceber realmente o que era a mentira do que era a verdade. E temos lá pais com uma capacidade crítica. Só para dizer que eles também vão utilizar essa ferramenta, mas que nós somos consumidores diferentes, somos do que éramos há 10 anos ou há 20 anos atrás, claramente. Mas sabe, Fernando, é um aspecto importante isso que você coloca. Os médias, eles trabalham não em função da verdade, em função, como é que eu explico? Não é em função da verdade e da mentira exatamente, mas é em função do que você vende com isso. Claro. Não só a venda do consumo financeiro, mas o consumo de ideias. Exatamente, sim. Então eu quero vender. Ideias. Eu quero vender que o presidente da República é um cara maravilhoso. Então vamos vender isso de alguma forma. Claro, sim. Como eu preciso vender que o shampoo Pantene é o melhor para os cabelos cacheados, curtos, loiros, tingidos, etc. Então, como é que eu monto isso? Né? Eu falo assim que há 10 anos atrás você tinha 2 tipos de shampoo, para cabelo seco e para cabelo oleoso. Hoje você tem shampoo para cabelo seco, oleoso, curto, longo, preto, branco, com caspa, sem caspa. Aquela coisa é a venda e o consumo, é a criação de necessidade. Na realidade é isso, eu crio uma necessidade e no caso dos políticos eu crio uma segurança. Então, por exemplo, Bolsonaro, né? Vamos lá no caso do Bolsonaro, que para mim é o mais fácil, foi agora, e eu sei que vocês todos acompanharam. O que foi vendido em relação ao Bolsonaro? Foi vendido a austeridade, o rigor e a não corrupção. Ele foi um voto contra aqueles que estavam descontentes com os outros partidos políticos. Então, foi isso que foi vendido. Ninguém votou no Bolsonaro, porque, nossa, não, é uma pessoa preparada para ser o presidente. Aliás, isso é o que as pessoas pensam, né? Isso é o senso comum. Quando você elege um político, é porque você acha que ele é preparado para ser aquilo que você gostaria que ele fosse. Na realidade, não. Então, ele foi vendido de uma forma e as pessoas compraram isso. Entende? Então, a venda pode ser financeira, mas também de percepções e ideias. Por exemplo, as agências de seguro de vida, que é uma coisa, né? As agências de seguro de vida, o que elas causam no consumidor? Medo. Você vai falar com uma pessoa de uma agência de seguro, você sai de lá falando, nossa, será? Não sei, eu acho que eu vou fazer um check-up. Estou mal, não sei se a semana que vem, não vou pegar o carro, eu posso sofrer um acidente. Não, de ônibus nem pensar. Ou seja, o que eles fazem com você? Eles te transmitem tanto medo e insegurança para vender a segurança que é o que eles vendem. São agências de seguro. Tá? Então, é esse tipo de comércio que as agências de comunicação fazem conosco, em relação à informação e em relação ao produto. É exatamente isso. Mais questões? Comentários? A agenda. Eu penso muito na agenda. Na tua agenda? Não, na agenda dos média. Briga contigo. A agenda function, está bem. A agenda dos média, eu cada vez mais penso que é através da agenda que os média conseguem assumir algum direcionamento da sociedade. Porque eles chamam a atenção para determinados assuntos numa determinada ordem, numa determinada forma de apresentar visualmente, de formas apelativas. E isso está, por exemplo, eu constato que, por exemplo, os 4 canais generalistas, eles dão todos a mesma notícia quase em simultâneo, cada um à sua maneira, claro, a expor pontos de aspectos diferentes da mesma situação, mas todos à mesma hora. Isso tem-me levado muito a pensar naquilo que lemos e falámos da agenda dos média. Sim, agenda. Como é que eles constroem essa agenda? Exato. Eles constroem a intenção. Qual que é a intenção que eles têm? Primeiro, Exato. pelo mercado. Né? O mercado é a primeira... Mas isso são questões internas. O que é pago para eles? Eles vivem no pagamento de alguém. Né? Essa é a questão, né? Exato. A agenda parte daí. Né? E depois essa agenda, por exemplo, ela é construída de acordo com o que vende. Então, eles mesclam quem paga com o que vende. O que vende hoje? Violência.
Violência, as pessoas adoram violência. Sim. Elas não acham que gostam, mas elas gostam. A pena do coitadinho. Se você noticia que morreu uma pessoa de acidente de carro, só uma. Agora, se você noticia que foi um ônibus com 30, aí pronto, é uma semana. Aí compra jornal, compra revista, quer ver. Tal. Você vê o tráfico aqui na C19, às vezes você passa e fala, tem esse tráfico essa hora da manhã. Por que um carro bateu no outro e tem o raio da curiosidade das pessoas que diminui a marcha para ver o que aconteceu? Porque elas gostam de ver o estresse e a violência. Entendeu? Aí forma o congestionamento, porque o cara passa 20 por hora do lado, que é para ver se morreu, se está ensanguentado, o que aconteceu. Enfim, a sociedade hoje é assim, as pessoas são assim. Né? Tem essa coisa neurótica na cabeça. É uma doença social, mas aí é um outro assunto. E a agenda é construída assim. Então, mesmo a ficção que nós temos em Portugal, a ficção das chamadas telenovelas que estão importadas fora do Brasil, eu há dias estava por mim a pensar e a discutir também com alguém que é o valor das personagens péssimas, o valor das más personagens nas próprias telenovelas. Se eu contar uma novela só com gente boazinha... E aliás, eu reparei que há um casal de uma telenovela que não sei qual é que é, não sei se é Marloco, não sei qual é o título que reparei, passei e vi zapping e vi uma situação de uma violência de namoro. De um casal adolescente, ele mesmo a ser agressivo e a bater, de uma forma de representação, mas a bater, e eu digo, isto não é possível numa televisão às 21h30, 35 estar a passar isto em contextos pedagógicos. Como é que é possível alguém estar ali com a televisão ligada a ver uma coisa que nós sabemos que é má, que é horrível, que tem os dados que tem em Portugal, e ainda temos aqui a bater palmas a uma representação péssima, mal feita por cima. E é engraçado. E todas produzem produtos, mesmo de ficção, neste contexto. Fica assim, como é que é? Mas há quem diga que as telenovelas moldam as pessoas e as pessoas também veem o que querem. É um bocado... Freud. Aqui? Sim, as telenovelas têm uma versão particular. Elas mexem com o inconsciente coletivo. Claro. Exato. É a história sua, né? É a sua história que está ali. Então, nossa, vamos ver como é que ela vai resolver isso. Eu vivo isso. Como é que ela vai resolver isso? Então, por exemplo, vocês sabem que a Rede Globo tem um grande poder no território nacional. Claro. O que eles fizeram falo isso, mas faz quase 20 anos que eu estou fora do Brasil. Quando eu estava lá ainda, eu me lembro disso. Eles lançaram 2 campanhas fizeram uma novela sobre leucemia, uma menina que tinha leucemia, que na época era um problema porque os hospitais estavam sem doação de sangue, e aí precisavam arrecadar sangue. Então a telenovela começou a divulgar a leucemia, a quimioterapia, depois a perda de sangue, não sei o quê, papapá, e aí os hospitais começaram a ter mais doadores de sangue, a coisa vai por aí. Claro. Depois fizeram uma outra novela com a questão da homossexualidade, que também era um problema, agora também mas um problema assim, havia pequenos grupos de oposição que matavam homossexuais, que batiam e etc. Os skinheads, não sei se aqui, lá no Brasil tem um grupo chamado skinheads, que é um grupo complicadíssimo, extremamente conceituoso. Então fizeram algumas novelas para explicar o que era a homossexualidade, o significado dela, enfim, para que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência. Então vejam até onde a telenovela influencia uma sociedade mundo. Então, veja onde vai a coisa. Né? Mas ela funciona por um aspecto positivo, mas só para complementar, mas um aspecto também de consumo, porque, por exemplo, todas as telenovelas têm milhões de patrocínios, como você sabe, né? Desde a cor do cabelo até o esmalte da unha, né? A joia que aparece, a bebida que ele vai tomar na hora da refeição, o tipo de roupa, o sapato que ela usa, né? O carro do ano, o celular, enfim, é para consumo. E as pessoas, a moda no Brasil é ditada por conta da novela. Eu sei que aqui a telenovela não é tanto quanto Brasil, mas ela também já tem um nível de efeito, um nível de efeito.
Eu, por acaso, a propósito da novela, eu já tenho 54 anos, portanto, Quem diria? Quem diria? Quem diria? eu vivi o processo. Então, eu lembro-me. Velhinho, tens que Não, pisar bem isto só para dizer, só para justificar que de facto estou a falar em primeira mão, não é? Eu vi. És do E tempo da eu lembro, escravizaura. És do tempo da escravizaura. muito antes, meu bom rapaz, a escravizada já foi uma coisa muito tardia. Eu lembro da primeira novela, que foi a Gabriela, com o Boi Claro que Filhos, sim. portanto, sabemos quem é o autor. Mas à terceira novela eu lembro-me de pensar assim, bom, este povo ou abre os olhos ou está perdido, Está perdido. porque esta ferramenta é poderosíssima e de facto alguns efeitos de necessidade que vieram-se a verificar já os tinha previsto, fica-me que isto pode ir por este caminho. Já que Algumas estamos coisas. falando de telenovela, né? Já que estamos falando de telenovela, Exato. já entramos no tema 3, no tema 2 Boa. né? Porque a telenovela faz parte da famosa televisão, né? Da famosa televisão. Então, no Exato. tema 2, o que eu propus para vocês no tema 2? Que é os mídias na educação. É claro que um tema só, um mês só, não dá para conhecer todos os elementos dos mídias na educação, né? Mas o que eu queria que vocês, pelo menos, tivessem algumas referências básicas sobre a questão dos mídias. Tivesse muito claro isso. Por isso que tem lá os 3 textos. Um dos textos é sobre a cultura de massas, o outro é sobre a televisão, e o outro é sobre o que significa educação para os mídias e educação com os mídias. A televisão. Bom, a televisão, há algum tempo atrás, as pessoas achavam que ela ia ser substituída, né? Mas a televisão ela tem um poder magnífico, magnífico. Ela nunca vai ser substituída. O que aconteceu com a televisão? Ela foi potencializada. Hoje você tem televisão digital, você tem televisão interativa, você tem de tudo na televisão. Você faz o que você quiser, você vai para frente, para trás, grava, bota Netflix, tira, grava o cachorro, põe um canal. Olha, você faz de tudo para a televisão. E ela potencializou, ela continua, né? E nos países como Portugal, eu diria que 100% das casas têm televisão, só não tem se não quer, né? Agora, no país de terceiro mundo, 85% das casas têm televisão, mais do que geladeira. Mais do que geladeira. Para vocês terem uma ideia do poder da televisão, né? E aí vem o nosso querido Manuel Pinto, que é uma investigação antiga, mas é melhor. Olha, uma outra coisa importante, muitas vezes os textos não são atuais. Faz 3 anos que eu tento mudar um livro da unidade curricular e não consigo. Falei, eu vou escrever um livro, porque eu não acho uma coisa que seja mais interessante e atual do que a referência desses livros. É como se eu fosse estudar alguma coisa clássica, eu tenho que ter uma base. E esses livros são muito bons para esse tema. Então, assim, o texto do Manuel, ele é um texto publicado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OCDE, a OEI, e é um texto extremamente interessante porque ele destaca a coisa da televisão na família. O que é a televisão hoje? O que significa a televisão? Tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella, eu não sei se... não, eu usei ele numa conferência falando sobre a televisão. Gostam do Mário Sérgio Cortella? Já viram falar? Depois eu vou pôr aqui o vídeo. Sim, já vi. Sobre o que significa... Já vi coisas dele. O que significa a televisão nas famílias. No século passado, né, a televisão era algo que as famílias... Ele faz o seguinte exemplo que eu acho que é importante entender para chegar ao texto do Manuel. No século passado, as famílias tinham o horário do jantar e os filhos estavam ali. Conversava-se, era uma sala onde tinha família, o vizinho, você saía na rua, você tinha um vizinho, você tinha a convivência familiar. E ele até brinca e fala assim, no canto da sala sempre tinha uma Nossa Senhora de Fátima, tava assim, tinha mesinha, era uma coisa montada, né? Era a sala da família. Né? Quando chegou na década de 50 a televisão, o que aconteceu? Saiu a Nossa Senhora e entrou a televisão. Né? Saiu todo mundo e entrou o raio da televisão. As pessoas não conversavam mais e olhavam para a televisão. Depois ele diz, nos anos 2000, a televisão se espalhou, ela se multiplicou. Ela foi para o quarto, ela foi para a cozinha. E atualmente,
ela deixou de ser uma caixa preta e passou para ser uma coisa pequenininha na sua mão. Tá? Ou seja, os aparelhos, os mídias digitais. Então, você consegue ver coisas através de um telemóvel, um iPad, o que seja. Tá? Então, a dimensão da televisão reestruturou a organização da família. Né? A forma de comunicação da família, a forma da posição da família, a forma das relações da família. Não estou falando em tecnologias digitais. Né? Se eu falar, então, que as pessoas sentam para jantar e cada um está no seu telemóvel, também é outro aspecto. Né? Mas estou falando ainda da televisão. E em especial para os miúdos e para as famílias. Né? O que é a televisão para os miúdos? E ele faz uma belíssima discussão sobre a importância cultural da televisão para as crianças mais carentes. O que significa a televisão? Integração. Muitas crianças que não têm acesso a nada, só têm a televisão como fonte de informação, de entretenimento e de cultura. Né? Ela também é a babá, ela também é a companhia, ela também é interação, ela é informação, ou seja, ela preenche para as pessoas uma série de elementos que a sociedade hoje criou na vida das pessoas. Então, é super importante esse texto, que ele destaca esses aspectos da televisão. Né? Então, a pergunta é, a televisão educa? Sempre. Sim. Sempre. 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 Né? A gente educa com a televisão e ela também educa. Ela é uma fonte. Né? Ela vai ser sempre uma fonte. E não é só programa de formação. Né? Os programas de formação, não é só. Todo tipo de programa. Né? Como ele faz isso? Posso pensar uma coisa, professor, que é, mesmo a televisão e mesmo os smartphones e tudo isso, acho que também tem uma outra característica que pode ser interessante em contexto de socialização dos próprios adolescentes. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, eu se privar hoje em dia um adolescente do seu smartphone, ou seja, ele, perante os pares, é um que não está incluído, não faz parte daquele grupo. Como a televisão também teve esse contexto, ou seja, quem não via a Gabriela Cabra e Canela não era parte de uma sociedade, não fazia parte daquele grupo. E também tem essa característica de poder integrar as pessoas, digamos assim, quase que em termos de classes sociais, dentro da mesma classe. Aliás, eu acho que a grande questão dos smartphones e a adolescência tem a ver com esta integração no contexto dos iguais, que eu tenho também igual aos outros. Ou seja, eu não é por não ter aquele estrato social que, tendo este smartphone aqui com esta tecnologia toda, eu estou dentro também daquele grupo, eu faço parte daquele grupo, embora não o utilize sequer, mas eu estou dentro desse grupo. E é o aspecto da socialização que é importantíssimo. E que isto não é bom nem é bom, é assim. Ou seja, e também hoje em dia os educadores ou os pais que quiserem retirar esta parte que é importantíssima da vida dos filhos e dos seus educandos, esquecem-se dessa parte que é a socialização com os próprios mídias. Porque eu não ter Facebook, hoje em dia a malta, os adolescentes nem por isso, mas é mais outras redes, mas quando não se tem uma ferramenta, ou quando não faço parte, não estou integrado, não sei, não se passa. Isto é um elemento também, julgo, importantíssimo, quer na televisão à época, quer agora na televisão pequena, que é o nosso smartphone. E não significa mesmo, é o sentimento de inclusão. Exatamente. Exato. Eu pertenço ao grupo, eu estou no grupo, essa é a sensação do grupo. Sim. Claro. Olha, já temos os nossos minutinhos aí contados. Eu quero terminar aqui os temas, porque senão a gente vai falando. E eu tenho aqui um nativo digital me olhando, junto com a mãe, provavelmente. Tem um nativo digital aqui, bonitinho. Olha a carinha dele. Olha, ele nem sabe o que eu estou falando. Está ali ao lado, tá. Exatamente. Ele está aqui sentadinho, escutando a professora falar de SMEI. Eu queria falar da questão da cultura de massa, e depois, rapidamente, sobre o texto da Educar com os mídias e para os mídias. Né? O da cultura de massa é um texto, aliás, tem dois, deixei dois lá para vocês. É um texto profundo, é denso, mas é denso. Mas é proposital, viu? É proposital. Segura aí! Segura a marca! É tenso, é. Eu já li, porque assim. Sim, pelo menos é proposital, porque, assim, se vocês forem estudar cultura de massa, a gente podia fazer uma aula sobre cultura de massa.
A cultura de massa tem uma série de vertentes da filosofia, da sociologia, que fazem explicação sobre ela. Mas, em suma, é importante conhecê-la para entender a coisa da cultura erudita, da cultura popular, da cultura de massa. São todas culturas, né? E nenhuma é melhor do que a outra. Esquece isso. Não existe dentro da questão cultural o melhor, o certo ou o errado. Tá? Tem o direito humano, mas não tem o melhor, o certo ou o errado. Tem? Isso é importante. O Fernando trabalha com questões de direitos humanos, ele pode reafirmar isso. Porque senão você acha que o muçulmano é pirata. Claro. Né? Então aí já você acha que o judeu é outro maluco. Você acha que o indiano que deixa a vaquinha passar no meio da estrada também é outro maluco. Então, assim, eu brinco, mas eu tô querendo dizer que as culturas têm o seu norte, o seu respeito, a sua lógica, né? Que são respeitáveis na sociedade até que não atinja o direito da propriedade privada da pessoa. Respeito à integridade humana, né? Física, psicológica. Dignidade. Então, assim, é importante a coisa da cultura para entender isso. É essencial. Se você não entende cultura, você não consegue ser uma pessoa menos preconceituosa. Tá? Porque nós somos preconceituosos. É natural, a gente é assim. Né? Ainda mais quando você muda de país, aí você melhora. As pessoas falam, mas não, vem, sai daí, vai para outro país, você tem que ir para outro país. Eu defendo que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, vai em outro país. Tem que ir, que é para tirar a mente da sua lógica de vida e das suas certezas e ver que as outras pessoas pensam diferente. Para chegar ao fato de que não é a sua verdade, é aprender a respeitar a verdade do outro. Tá? Bom, mas voltando a uma coisa, professora, em relação à cultura, eu trabalho essencialmente agora na questão da diversidade enquanto pessoas. Eu costumo dizer que as culturas são todas fantásticas. Há práticas culturais que são horríveis. Ou seja, é verdade. Da ética. É da ética, ou seja, e a baliza dos direitos humanos, mesmo dentro é outra confusão que fazemos, que é uma pessoa e a cultura ou uma cultura e uma pessoa. Ou seja, o que é que quer dizer? Às vezes confundimos toda uma cultura que é por uma pessoa que nós conhecemos. Uma. E depois vamos fazer uma generalização de tudo o resto. Eu tive o privilégio de trabalhar com a cultura cigana durante um ano. Eu trabalhei com ciganos. De um ano, trabalhei com ciganos e tive a integração dos ciganos no contexto escolar na escola. E foi uma experiência brutal, brutalíssima, porque os tais preconceitos que a professora Daniela caíram. Ou seja, porque realmente é verdade. Eu trabalhei 8 anos com eles. Olha, fantástico. E toquei com eles mesmo. Só para dizer que as culturas é das coisas mais ricas que nós temos. A cultura africana, a cultura indiana, a cultura dentro dos próprios países, do norte para o sul, tem traços riquíssimos. Fantástico. Mas o que é? Há as práticas culturais, por exemplo, da África que eu não concordo, da Índia que eu não concordo, em Portugal do machismo que eu não concordo, que é uma prática cultural, mas não é da cultura. Você faz uma aula sobre as questões do machismo? Deixa. Como? A gente já fala. Fica para uma próxima. Eu posso falar sobre isso. Vou fazer aqui uma. Como é que chama? Ai, me fugiu o nome agora. Ai, vou lembrar, desculpa. Tá bom. Uma pessoa que Faz mal. O sexo feminino, como é que é? Fugiu. Uma aqui? Não percebi. Não, o machista é o homem, mas eu tenho feminista. Podemos trazer aqui uma feminista, porque eu acho fantástico, porque elas são absurdas para algumas coisas, né? Mas também, todos os ismos são maus. São maus. Todos os ismos são maus. Cuidado. Machismos e feminismo. Eu adoro que abram a porta do carro para mim. Eu adorando. Eu também gosto disso. Bom, então vai lá. Cultura de massa. Senão daqui a 10h30, o pequeno já está quase dormindo e eu não terminei o texto ainda. Vai lá. Cultura de massa. Do Moreira, não é? Massa é um bocado denso. Eu sei que é um bocado denso. Já li. Já li. Por acaso também li. Não é um texto que é para ler uma vez só, na realidade. Né? É um
texto mais denso um pouco, acaba lendo aqui mais de uma vez. Mas o importante dele é entender uma coisa muito simples, que a cultura de massa é a transformação da cultura em acesso através de meios econômicos. Por exemplo, eu já dei acho que esse exemplo na outra vez, mas vou falar ele novamente. A Mona Lisa. Mona Lisa. Quem que é a Mona Lisa? Aquele quadro maravilhoso que está lá no museu. Acho que é... Bom, muito bem. Como é que eu sei as coisas sobre a Mona Lisa? Não porque eu fui ao museu. Eu fui, mas sim, não porque eu tive acesso ao museu, mas eu vi a Mona Lisa onde? Eu vi a Mona Lisa em livros, tá? Eu estudei, vi informações sobre a Mona Lisa. Eu estou numa videoconferência. Assim não dá. Não vou pegar você no colo. Tem 4 partes, tem 8. Ok. Não, ela não vai parar de... Oh, que Pois é. fofura. Então, assim, o que acontece? A Mona Lisa tá na revista, tá no livro, tá na foto, tá na camiseta, tá no souvenir, tá na xícara de café, tá na xícara de chá, ou seja, tá no bolo de aniversário. A Mona Lisa pode estar em todos os sítios e transformada em acesso de cultura de massa. Isso é cultura de massa. Né? É o acesso a uma cultura que é anteriormente chamada de erudita, ou uma cultura anteriormente considerada só para pessoas que tinham condições, mas que foi transformada em acesso popular. Se você perguntar muitas vezes para a pessoa, mas quem que é essa? Não, é esse quadro que está lá no museu. A gente sabe o que é. É o souvenir que eu comprei do quadro que está lá no museu. Né? Mas de quem foi, por que ela é assim, como é que ela foi, ninguém vai saber. Não tem a informação cultural da coisa, mas tem acesso à cultura da massa. Por isso que a cultura de massa, muitas vezes, é ridicularizada e vista como ignorante. Porque ela é uma retirada, né? Uma retirada de uma cultura de mais densidade. Existe uma crítica grande sobre ela, né? Porque é para a massa, é para o público, é para mas ela é parte do acesso. Ao mesmo tempo que a gente critica a cultura de massa, que ela destrói, de certa forma, a preciosidade, a essência da cultura, ela é, ao mesmo tempo, inclusiva. Porque ela dá a conhecer para todas as pessoas que não têm acesso ao seu momento. Entendem? Então, é importante ter essa visão da cultura de massa, que não é de senso comum. Né? Então, são dois lados. O que ela tem de bom? Ela tem isso. Ela tem um processo de inclusão a partir do acesso que ela proporciona às pessoas. Tá bem? É isso que é o essencial da cultura de massa. Okay? E para falar um pouquinho mais sobre o texto da educação com os meios para a educação, esse é simples, esse é muito didático. O Nelson é uma pessoa fantástica, ele é aqui do Instituto de Lisboa. E esse texto ele é muito simples, mas ele é muito significativo na definição dos dois conceitos: educar para e educar com. Quem diria para mim o que é educar o para e o educar com? Né? Educar para os média é a criticidade, a capacidade de análise, o que é o ser crítico com os médias, principalmente com os miúdos ou com você mesmo. É você olhar uma propaganda e falar, nossa, eu queria tanto comprar aquilo, mas eu não tenho dinheiro. Não vai dar. Cartão de crédito está estourado, eu tenho que comprar isso que é prioridade, não vai dar. E não deixar que aquilo te influencie. Ou, eu queria tanto ser como aquela modelo, olha o corpo daquela modelo, olha a roupa que ela veste. Não, eu sou museu. Né? Eu tenho meu perfil, eu tenho as minhas condições e dentro do que eu posso, eu vou conseguir estar da forma como eu posso. Isso é o crítico. É a capacidade de enxergar a realidade, que é um média traz para você como ilusão. Isso é o mais importante. Né? Então, educar para os mídia é dar esta visão, tanto para a pessoa quanto para a criança, ou seja, é uma visão crítica, é ser crítico, é o receptor crítico. Não é aquele que aceita passivamente todas as informações como verdades únicas. Também, mas é essa criticidade necessária. O educar
com os mídias é utilizar os mídias no processo de educação, como um veículo que potencializa a forma de ensinar, a forma de trabalhar com as pessoas. É o que estamos a fazer agora. Sim. É o que estamos a fazer agora, exatamente. As videoconferências, a televisão, rádio, o cinema, ou seja, todos e qualquer mídias que possam facilitar o processo, trazer outras perspectivas, ampliar e potencializar as capacidades humanas, né? Como é que eu iria gritar essa videoconferência se eu não tivesse um instrumento chamado internet e videoconferência? Como é que eu iria falar convosco? Quem que potencializa a minha voz se eu não tivesse o telefone? Então, o conceito dos mídias é a potencialização das capacidades humanas. O enxergar, o falar, o ouvir e o ver. Então, é por aí, é a extensão do homem. É o tal do senhor chamado McLuhan, que estudou a extensão dos mídias. Ele começa a estudar com fotografia. O que o McLuhan fala de importante? Ele fala que a fotografia é uma identidade da pessoa. Que ela tira uma identidade da pessoa. Ela potencializa o ver daquela pessoa. Por isso que ninguém gosta da fotografia 3x4. Eu brinco, mas esse é um bom exemplo. Ninguém gosta da fotografia 3x4. Porque a fotografia 3x4 dá uma versão sua que ninguém gosta. Ou seja, é um bocado para justificar a teoria do McLuhan, né, que fala sobre a coisa dos mídias. Os mídias vêm potencializar a forma como você socializa, trabalha, ensina os demais. Hein? Então, a grande diferença de educar com os mídias, educar para os mídias, está num na criticidade e no outro na forma de uso. No licenciado para a educação, os dois são importantes. Tá? São importantes enquanto animador sociocultural, enquanto formador, tá? E são importantes como atuante na área de educação, na área que for. É importante ter essa consciência. Os mídias vão sempre potencializar o seu trabalho, independente de onde for e como for. Querem ficar mais 5 minutinhos para perguntas? Já são 10h06, já passei o meu horário. Ok. Mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu já fiz as tal C, tá bem. Ok, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que não. Questões que vocês queiram colocar, mais uns 5 minutinhos. Senão o meu nativo digital vai dormir ali, ó. Essa questão do uso dos média, do para e com. O com. Por exemplo, você tem aí no seu armário que eu estou vendo, tem um monte de instrumentos. Exato. Muito bem. Se você fosse usar para, como é que você usaria? E se você fosse usar com, como é que você usaria? É nesse sentido. Né? Ok. Usar para e usar com. Okay? Para educar é uma forma, né? E usar com é outra. Portanto, foca-se no aspecto instrumental, de saber utilizar. Sim. Sim. E há tudo crítica em relação ao próprio média, ou seja, o educar com pode informar a consciência crítica do aluno, ou seja, além do para, que é para uma atitude, para um meio que não é totalmente verdade. Por exemplo, a questão da internet é um bom exemplo disso, que é educar para este espaço, que é mentira, que tem fake news, tem informação sobre a área sexualidade mentirosa, tem informação sobre comportamentos sexuais mentirosos. Isto é educar para este meio que efetivamente está aqui e com o meio, ou seja, também posso utilizar o meio, como falas há pouco, Daniel, que é, nós temos aqui nesta possibilidade de estarmos aqui com este meio, que é fantástico. Aliás, deixem-me dizer uma coisa, eu tenho uma noção de mídia fantástico. Bom, fabuloso, interessante, desafiante para os educadores que somos nós. Ou seja, se eu também não sei educar para esta perspectiva que é do bom, porque é bom, que não há que escamotear isso, mas também claramente com ele. Hoje, tu acesso a uma aula de educação musical,
formação musical, a uns pecarros, com uma animação nos computadores, com aqueles bonequinhos, com as mínimas, as colcheias sorridentes, é possível fazer. Antigamente tínhamos que pintar no quadro, tínhamos que fazer uma coisa. Eu vou-te contar uma história. Isto temos 5 minutos. 5 minutos. A questão dos média e das vezes da criatividade. Eu dei aulas num colégio em Cascais, em que todos os miúdos tinham na altura os Nokias, hoje são completamente obsoletos, mas tinham um editor de som. Sim. E um dos trabalhos de casa que eu lhes passei, eram alunos de 5º e 6º ano, foi exatamente compor a eles uma música utilizando o telemóvel. Isso é fantástico. Pronto, de facto é uma postura crítica, de, em vez de usar só para jogar, usar de uma forma construtiva. Sim, isso também é um outro tema que a gente vai falar no tema 3. Quando você... Boa! Isso, sobre o guia de orientação para os pais, o guia dos médias na educação. O que significa usar os médias digitais novos, porque são diferentes dos médias tradicionais. Exato. A grande diferença dos médias tradicionais para os médias digitais é realmente o digital. Claramente. Tá? Essa é a grande revolução do uso das tecnologias na educação digital. Quando o Bill Gates criou os bits e bytes e os símbolos dos bits e bytes, foi aí a grande revolução, que veio a terceira revolução. A grande primeira revolução foi a criação dos tipos de Gutenberg. Lembram disso? Quando se aprendeu a fazer prints de livros, os tipos de Gutenberg. Prensado, era a prensa mesmo. Essa foi a primeira revolução. Né? A segunda grande revolução foi a própria industrial, com a criação das tecnologias. E a terceira grande revolução é o digital. O digital é outra perspectiva de tecnologia completamente diferente. A interatividade. O 2.0 é fantástico. É. Mas já falam em 3. Já falam em 3. Já se fala de 3. Já se fala, sim. Mas quando passamos de 1 para o 2, aí já foi bombástico. Já é muita coisa. Deixa eu só fazer uma roda aqui, que eu adoro falar o nome de todo mundo. Ninguém deixou ver as carinhas. Mas que bom que estão por aqui. Tá? Que bom que estão por aqui. A Carla, a Alda, a Filomena, a Isabel. A Paula, a Raquel, a outra Sônia, a outra Isabel, a Alda. Tem a Casa das Meias. Não sei quem que está na Casa das Meias. Mas tem aqui, tem Isabel Rodrigues. Que bom, fico contente que estão todos por aqui. E a gente vai dialogando, né? Gostei de ver a carinha. Obrigada, Alda. Muito bem. Boa noite. O seu microfone está para poder ouvir, né? Pronto. Você pode falar que a gente te ouve, Alda. Tá sem o micro. Tá bem. Então não te ouço. Não te ouço. Mas a Alda não se percebeu, ela continua a falar. Mas ela está pondo lá um. Mas que bom, olha, um prazer vê-los. Atrasei ali um bocadinho, eu queria fazer sempre nos horários, mas a gente sempre fala um pouquinho mais e atrasa. Muito obrigado. Eu acho que um grande obrigado por este momento, professora. É bom a gente ir conversando. Né? É muito importante. Etc. E na próxima vez eu trago a Fátima, prometo. Sim, Okay. E a próxima vez a gente fala do nosso tema 3. Então, por favor, tratem de ler o tema 3, de fazer as atividades formativas do tema 3. Já vou no dia 3 disponibilizar o e-folio PE para vocês. Eu sei que eu judio de vocês, mas é para o vosso bem, viu? Eu sei que eu sou mazinha, eu vou ter 3 e-fólios. Os colegas falam, você dá 3 e-fólios? Dou 3 e-fólios. Mas porque é um tema importante para vocês, para toda a área de educação. Okay? E é pouco, a gente precisava fazer 2, 3 semestres sobre os meios digitais. Eu não me queixo, confio nos meus comandantes. Para finalizar, se me permitem... Sim, diga lá, se você quer falar alguma coisa, a gente finaliza. É só dia 15 de dezembro, nas vossas agendas, lá da Ancião, o local onde vamos convergir todos os o Antônio Machado, da Casa das Meias, desculpa. Vamos convergir todos para lá, para nos encontrarmos, para falarmos, para sorrirmos, para rirmos, para sermos alunos da Universidade Aberta, essencialmente. Exatamente.
Exatamente. Dia 15, olha, propaganda. Dia 15 de dezembro, lá no Claro de Ancião, todos nós juntos. Claro, Deus. Vamos lá. Amanhã e sexta-feira, dá para ver online o evento da Universidade Aberta em comemoração dos 30 anos. Onde vai estar o presidente da República e mais não sei quantos chefes de Estado por aí, e mais não sei quantas pessoas da Associação Lusófona, né, dos países de língua. Acho muito bem que nesta casa trabalha-se. Muito. Espero vê-los conectados. Nós vamos estar lá presencialmente, mas vai estar a sessão inteirinha online. É precioso da universidade, é um momento precioso. A comemoração dos 30 anos e a valorização e reconhecimento da mesma a nível nacional. Tem muita propaganda, tem muito jornal da universidade, entrevistas do senhor reitor, enfim, essas coisas. Ok? Espero que descansem e boa continuação. Obrigada. Obrigado. Já agora uma palavra da NET, abrejos, que é uma palavra nova, não é? Esse é tu, abrejo. Eu gostei dessa palavra. É uma palavra nova que inventámos, não é? Abrejos. Meu Deus do céu, menininha, o que é abrejos, Felipe? Abraços e beijos. Ai, abraços. Isto nas questões do género dá jeito. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, professor. Muito bom. Tchau. Tchau.